Vamos continuar servindo também a eles em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Nosso desafio hoje é andar com Deus mesmo em dias obscuros, tá? Andar com Deus mesmo em dias obscuros. Se a gente olhar para aquela foto ali, por favor, tirem o olhar da Bíblia agora, olhem para aquela foto. Quais são algumas impressões que vêm no teu coração quando você olha para essa foto, por favor? O que bate na tua vida assim? Nada, um de cada vez. Perdão, que mais? Sacrifício, ok? Que mais? Quem dá mais? Ajuda, sim. Quem mais? Pôr a prova, sim. Cuidar, isso. Nós estamos então entrando no espírito do texto, né? Então abra sua Bíblia aí, Gênesis 22, versículo 1 diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. E então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. No dia seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, e levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu ao longe. E disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de o adorarmos, voltaremos. E Abraão pegou então a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. E amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Olha a doideira aqui, né? Doideira isso. Né? Mas o Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor o chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que eu o abençoarei e darei os seus descendentes, farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas no céu e como as areias das praias do mar. A sua descendência conquistará cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Vamos lá. Algumas vezes talvez você chegue a um ponto na sua vida, ou talvez já chegou a vários momentos da sua vida, em que você faz um tipo de pergunta para Deus dessa maneira: Por que é que você fez isso comigo, Deus? Por que é que você agiu assim? Por que é que eu tenho que engolir essa parada difícil, esse negócio descendo quadrado?
São aqueles dias em que talvez você enfrenta perdas na sua vida, sofrimento, dor, não é? Pessoas internadas, perda de emprego, algumas coisas que te acontecem e você fica numa crise de fé. Você entra nessa crise sem saber exatamente qual é a agenda de Deus. Será que Deus tem duas agendas? Será que Deus é um Deus que fica, não é, com uma agenda oficial e a outra agenda escondida? Será que Deus é assim? Será que Deus então olha para nós e diz assim, faça isso, mas na verdade Ele quer nos pegar? Ele quer provar a nossa fé de uma maneira escusa, não reveladora, não é? Assim, uma pessoa que realmente está querendo brincar conosco. Será que é assim? Hoje eu vejo muito na igreja brasileira, muita gente com medo de Deus e sem intimidade com o Senhor. Nós estamos com medo de Deus, sim. E nós queremos fazer tudo certinho. A gente fica pisando em ovos. Meu Deus do céu, tomara que, se eu fizer tudo religiosamente certinho, eu fico bem com Deus. E a agenda de Deus vai se cumprir na minha vida. Não a agenda secreta, mas a agenda de Deus. Nós queremos quase que controlar o Senhor. Quase que dizer para Ele, de uma certa forma, estamos aqui fazendo tudo certinho, Senhor. Por favor, não fique irado comigo. Eu não quero sofrer perdas, não é? De preferência não na minha família, de preferência com os meus. Ninguém pode morrer, ninguém pode sofrer, ninguém pode ficar doente, ninguém perder o emprego. E aí a gente vai fazendo a nossa agenda de oração com Deus. E quando acontece, aí nós pensamos, meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Se a gente olhar para Abraão, fica meio racionalmente meio difícil de explicar esse texto, porque ele é um texto que demanda fé, é um texto que demanda realmente intimidade com Deus. A caminhada de Abraão, ela começou, não é, num momento em que o Senhor queria abençoar um outro povo e fazer dele, não é, talvez um dos primeiros missionários da terra, daquela época. Chamou ele para sair de Ur, começou o relacionamento com Abraão, e ele obedeceu. Mas nas primeiras dificuldades de Abraão com Deus, ele começou a vacilar um pouco. Não é? Ele foi apresentado a um determinado rei, começou a mentir, não é? Dizer que a mulher dele era irmã dele, não confiou em Deus muitas vezes, começou a mentir algumas vezes. Com o Ló também havia muito rolo, havia muita dificuldade, o Abraão sempre tentando levar esse cara nas costas, e Deus queria mesmo que o Abraão, de certa forma, saísse fora desse relacionamento, saísse do foco dele. Quando ele teve a promessa de Deus de ter um filho, ele se apressou, não é? Ele foi, não é? E pegou uma escrava, e a escrava, ele teve um filho, e o filho Ismael foi naquela época para ele realmente uma dificuldade muito grande. Se apressou, não confiou nas promessas de Deus. Ou seja, o modus operandi, não é? O modus vivendi do nosso Abraão era assim, confiar, mas não confiar muito. Andar, mas não andar muito. Olhar para Deus e dizer, olha, se Ele não resolve, eu resolvo. Eu dou um jeito, eu minto, eu vacilo, eu me apresso, eu faço por Deus, eu dou uma mãozinha para Ele. Eu dou uma mãozinha para Ele. Não é? Porque se Ele atrasa no meu relógio, eu sigo com a minha agenda. Se Ele faz de conta que não está intervindo, então eu vou na frente, eu faço as coisas acontecer. Não é? Parece que Abraão é muito parecido conosco, brasileiros aqui, conosco. Somos muito parecidos com Abraão. E agora, depois do nascimento de Isaac, ele já tem mais de 100 anos, o Abraão, a sua esposa por aí também, já passou da menopausa há muito tempo, né? E uma mulher, então, que estava ali, junto com Abraão, naquele momento, depois de 100 anos de idade, vem uma coisa esquisita. E a gente já ia dizer assim, acho que não é a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não age assim. Deus não pede a morte do filho de ninguém. Os israelitas eram conhecidos por um povo que não sacrificava os seus filhos. Quem fazia isso eram os estrangeiros, os povos que não serviam a Deus. Como é que agora
você ouve uma voz que vem do céu, e que voz é essa? Não é? A gente poderia dizer assim no mundo moderno, que voz é essa que você ouviu, querido? Que vai pedir o seu filho como prova da sua fé. Complicado. Mas sigam comigo. A Bíblia diz que ele era para ir para o Monte Moriá. E vejam esse Monte Moriá. Se você olha para ele, você sabe que no Monte Moriá hoje ainda tem um pomo de discórdia entre judeus e muçulmanos. É esse negócio aí. Essa mesquita. Essa mesquita foi colocada pelos muçulmanos com essa cúpula dourada. E até hoje, judeus e muçulmanos se odeiam por causa dessa mesquita. Foi o lugar de discórdia. Por quê? Porque para muçulmano, Abraão também é pai. E para judeu também é. Então eles colocaram uma mesquita ali para simbolizar que naquele lugar o pai deles da fé foi provado. E ali houve uma vitória espiritual importante na vida de Abraão. Mas tirando a mesquita de lado, só para você orar por aquele lugar e orar por muçulmanos e judeus, porque aquele lugar também precisa de Jesus, nós vamos ver aqui que a viagem foi de 3 dias, ele cortou lenha, ele pegou brasas, ele pegou o cutelo, pegou a faca, não é? E o Isaac, então, muito preocupado com o animal, recebeu essa resposta do Abraão, dizendo, mas Deus vai prover o animal para o sacrifício, a preparação para o sacrifício. E aí, quando veio, então, finalmente a provisão divina, não é? Ali nós vemos que Deus estava se mostrando como aquele que provê, o Jeová Jirê, aquele momento ali em diante, este foi o nome de Deus também para muitos que seguiram a Deus depois daquele ponto. Até aquele ponto, ele estava confiando em Deus, até aquele ponto ele estava com Deus, mas nós temos que aprender então algumas lições deste momento em que a nossa fé parece que é realmente muito provada. E é um momento onde a gente pode pensar assim, parece que Deus pirou, parece que Deus ficou maluco. Como é que ele pede um negócio desse? Né? Do ponto de vista humano, logicamente. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós vamos aprender com Abraão nesse ponto é a seguinte: Deus levou Abraão a este ponto para ver se realmente podia confiar nele, podia confiar a sua amizade a ele. Que espécie de amigo é isso? Que espécie de amigo é Deus? Que espécie de amigo é Abraão? Que espécie de amigos somos com Deus? Nós podemos realmente confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida, ou somente naqueles momentos onde a gente percebe que Deus está apenas do nosso lado, nos momentos bons? Qual é o Deus que nós estamos servindo? É um Deus que pode provar a nossa fé? É um Deus que pode tirar coisas de nós? E é um Deus que não explica muito por que quer tirar filho, por que quer tirar marido, por que quer tirar pessoas especiais, por que tira filho da nossa vida. Não explica. Ele simplesmente pede, exige, diz que tem que ser assim. Que espécie de amigo Deus é para você? Para Abraão, naquele momento, era um amigo que tinha que apenas ser obedecido. Era um Deus que pedia coisas dele. E nesse momento interessante que, se a gente for observar, pela primeira vez na Bíblia, Abraão não negociou com Deus. Porque você sabe que Abraão era bom negociador. Ele dizia, em Sodoma e Gomorra, ele falava assim, tem 50 irmãos aí, de repente, nessa cidade, o senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Não. 45? Também não. E o cara foi de 50 até 10 com Deus e parou em 10, porque ele sabia que não tinha 10. Não é? E você vê que nessa ocasião, ele tentou negociar, mas aqui, interessante, depois de 100 anos de idade, depois de andar muito com Deus, depois de receber uma promessa, não é? De que o filho dele nasceria depois dos 90 anos de idade, e ele já tinha o seu filho com ele, pelo menos uns 10, não sei, a Bíblia não fala. Ele começou a mudar a sua ideia de Deus. Antes ele falava muito, interrogava muito, fazia muita pesquisa com Deus, fazia muita,
não é, interlocução com Deus, mas nessa ocasião, ele apenas obedeceu. Ele não falou assim, ó, não podemos esperar mais alguns anos? É agora mesmo, Senhor? Esse negócio de sacrifício vai ser agora mesmo? Eu acho que eu não ouvi direito, vou dormir mais um pouquinho, o Senhor me fala na outra noite. Né? Porque são perguntas ou são afirmações que a gente não quer receber de Deus. Não quer receber. Deus era amigo de Abraão, era amigo, mesmo quando não parecia. Porque Deus não queria o mal de Abraão. Deus queria apenas provar a sua fé. Isso é muito difícil para nós, porque às vezes a gente não sabe o que Deus vai fazer. A gente conhece a história do começo, meio e fim, e por isso fica tranquilo. E diz assim, não, mas ele teve uma bênção, ele recebeu seu filho de volta. Mas muitas vezes nós não sabemos o que Deus quer fazer. Querido, se você perdeu alguém, se você perdeu alguma coisa na sua vida, por mais difícil que esteja sendo para você, querido, Deus não quer, em primeiro lugar, subtrair e tirar você, deixar você numa situação em que parece que tudo se perdeu. A questão não é essa, a questão é, será que você sabe celebrar o tempo que aquela pessoa ficou com você? Será que você concentra-se só nas suas perdas, quando você perdeu realmente? Ou você pode concentrar-se no tempo e nas vitórias que Deus deu através dessa pessoa para a sua vida? Mesmo que tenha sido um pouco de tempo. Tem gente que teve filhos pouco tempo, mas só a alegria, só o momento de ter tido aquele prazer de ter um filho. E você o perdeu talvez para Deus, e não sabe explicar por quê. Por que então a gente se concentra tanto na perda e não na dádiva? Querido, saiba celebrar o que você teve por um tempo e teve que devolver para Deus. Perdas para Deus não são roubos. Deus não é um Deus que rouba nada da gente. Amém, pessoal? Deus não nos rouba. Mas quando nós perdemos para Ele, mesmo Abraão não sabendo que ia perder aqui, ele confiava que mesmo que o seu filho fosse de volta para ele, para Deus, não seria considerado aqui uma perda, uma apropriação indébita de Deus. Deus não está se apropriando de nada do que é seu. Ele apenas tem o direito de ser obedecido e de ser amado mesmo quando nós não o entendemos. Ainda nas piores perdas da vida, Deus está querendo prover alguma coisa para Abraão, para você e para mim. Mesmo que seja difícil de entender a princípio. Então essa é a primeira lição. Será que Deus poderia ser amigo de Abraão? Será que Abraão pode ser um amigo de Deus? Mesmo perdendo? Segunda questão. Nessa hora, Abraão recebeu a fé para crer no sobrenatural. Como eu falei, com Sodoma e Gomorra, ele tinha aquele modus operandi de ficar questionando a Deus se tem 50, 45, 40. Quem sabe esses justos não são, então, base então, para não destruir Sodoma e Gomorra? Deus disse que sim. E então, nessa hora, Abraão para então. Ele não questiona mais a Deus. Sabe por quê? Quando você recebe um primeiro milagre na sua vida, ou uma bênção na sua vida, ou um livramento, ou alguma atuação de Deus, uma conversão na sua família, o pai muda, a mãe muda, não é? A nossa família começa a ser abençoada pelo Senhor. A gente começa a mudar o nosso pensamento. Nós não queremos mais ajudar a Deus. Nós não queremos mais fazer de conta que estamos brincando de cristianismo. Nós agora começamos realmente a entender como é que Deus age. E como Deus quer que nós estejamos agindo. Ele recebeu esse milagre, depois de 90 anos de idade, concebeu um filho junto com a sua esposa. Ele não ficou questionando a Deus, Senhor, e agora o Senhor vai me tirar a coisa mais preciosa da minha vida? Versículo 5, se vocês estiverem olhando na sua Bíblia, ele diz assim, nós iremos adorar. Nós vamos subir o Monte Moriá, mas nós voltaremos. Tá? Aqui não é aquela coisa do nós, a empáfia do nós, assim, dos pastores, né? Muito pastor não fala assim, eu vou viajar. Ele fala assim, nós vamos viajar. Parece que é mais uma coisa
mas uma entidade vai com ele. Né? Nós estamos inaugurando uma nova igreja. Não, é para você, pastor, é você mesmo. Tá? Muita gente fala no nós, não fala em si. Né? Mas aqui o Abraão, ele tinha uma convicção. Deus me deu esse filho. Ele está falando uma coisa lá e eu tenho uma outra fé aqui. Eu vou fazer o que ele me pede, vou até o fim, mas eu já falo para os meus servos aqui. Eu vou subir o monte, eu vou adorar a Deus e nós, eu e meu filho, nós voltaremos. Amém, pessoal? O Abraão mudou. O Abraão agora tem uma nova fé. Um novo jeito de ver Deus, de tanto caminhar com Ele. Ele não precisa mais fazer barganha. Olha, se eu faço isso, você me dá aquilo. Se eu te dou tanto, você me dá 100 vezes mais. Se eu não sei o quê, aí Deus tem que retribuir. Ele não fica nesse ping-pong com Deus. Ele vai por tudo ou nada. Ele vai porque ele já foi abençoado uma vez. E ele sabe que Deus pode abençoar de novo. Ele sabe que Deus é poderoso. Ele sabe em quem ele tem crido. É diferente. Graças a Deus. Nesse impasse, Abraão descobriu que as portas nunca fecham com Deus. Deus sempre tem a disponibilidade para continuar falando conosco. E para ser obedecido. E para viver essa dimensão de obediência, podem surgir coisas até mesmo das cinzas. O livro de Hebreus diz que Abraão creu em Deus, de que ele poderia até ressuscitar o filho dele das cinzas. Se ele concebeu com a sua mulher um filho depois de 100 anos, Deus podia fazer qualquer outra coisa. Amém, pessoal? Deus pode. Então, Deus se disponibiliza para continuar a sua história conosco. E Deus, falando com Abraão, suscitou nele fé para crer no sobrenatural. Meus queridos, muitas vezes nós sofremos perdas e para nós é só perda mesmo, é subtração mesmo. Para nós é só choro, é só lamento. Para Deus, aquilo que nós perdemos ou quem nós perdemos pode gerar na nossa vida um novo começo. Pode gerar em nós uma vida bela, uma história diferente, um novo jeito de servir a Deus. Uma nova verdade, um novo triunfo, uma vida bonita para continuar. Das nossas perdas pode surgir uma nova história, meus queridos. Pode surgir uma nova vida, porque Deus pode fazer das cinzas um vaso novo. Pode ou não pode? Ele pode. Das nossas perdas, muitas vezes, Deus há de suscitar coisas que nós não esperamos. Por exemplo, casamentos perdidos, negócios falidos, morte de pessoas, filhos com problemas, mesmo ali onde a gente diz aqui a morte já chegou, já está imperando, Deus não mudou a sua agenda, Deus ainda continua com a sua forte mão sobre a sua vida, e Ele não vai abandonar você, Ele vai te dar um novo sonho e uma nova maneira de ver a vida. O Abraão, ele não negociou, ele não ficou barganhando, ele não ficou dizendo, Senhor, e se eu fizer assim? E se eu te der, em vez de 10%, 20%? E se eu te der, não é? E se eu te der a Sara, que já está bem velhinha, leva a Sara, Senhor. Filho não, mas leva a Sarinha, né? Ela fica rindo aí das coisas, leva ela, já está, né? Nem a Sara ele deu. Porque ele, afinal, começou a crer que Deus realmente é um outro Deus. Deus não era aquele Deus mesquinho que o Abraão, não é? Como ele era mesquinho, entendia que talvez Deus fosse assim também. Dessas perdas, Deus faz coisas bonitas, queridos. Deus tem abertura para conosco. Terceiro lugar, isso que a gente tem que aprender também. Nós podemos arriscar as nossas vidas com Deus. Quando nós chegamos a conhecer Jesus, infelizmente, muita igreja pregou para você, você vai ficar mais rico, você vai ficar próspero, você não vai mais ter problemas. Queridos, perdoem esses pastores que falaram isso para você. Sabe por quê? Porque, como disse o nosso irmão ali da Suíça, porque a igreja ficou acomodada. E a igreja, olha, outro dia eu passei, sexta-feira à noite, aí num bairro,
uma igreja atrás da outra, e aqui estava tudo fechado, aqui trancado de noite, porque um caminhão aqui, perto do Mundo Cara, aqui pegou fogo, então parou a cidade. Né? Teve gente que ficou 4 horas no ônibus, 5 horas no carro, né? Foi aquela maravilha. Mas como eu sei alguns contornos aqui, fui por ali pelo estreito, cheguei em casa mais ou menos uma meia hora depois, e então eu ia indo nas igrejas, olhando as igrejas, como elas estavam pregando às 8 horas da noite. Igrejas assim fechadas, pareciam umas coisas assim hermeticamente fechadas, tá? E um carinha lá na frente dizendo: Deus vai prosperar a tua vida, tu vai ser rico, tu não sei o quê, blá. Eu fiquei assim, meu Deus. Aí na outra igreja tinha mais outro lá. E Deus é a mesma mensagem. Aí eu pego a Bíblia, eu vejo assim na Bíblia, que ninguém, não é? Que Deus quer que as pessoas se arrisquem com Ele. Que Deus quer que as pessoas vão mais longe com Ele. Que Deus diz, olha, confia em mim, meu querido. Porque eu sou digno, eu sou um Deus de confiança. Você pode arriscar a sua vida por mim. Ninguém quer arriscar nada hoje. No máximo, dinheiro. Dinheiro. O Tiagão aqui da nossa igreja, ele fala assim para mim: pastor, uma coisa que eu já descobri como crente, é que a coisa mais fácil para se dar na igreja é dinheiro. Agora, dar a sua vida é outra história. Ele me falou isso. Dar dinheiro é a coisa mais fácil que tem, e deveria ser a mais fácil que tem no mundo cristão. Agora, dar a sua vida, realmente precisamos crer num Deus que se arriscou por nós, deu a sua vida por nós, e hoje podemos confiar nele. Então, que voz foi essa que Abraão ouviu? Né? Hoje nós poderíamos dizer que ele estaria praticando um crime hediondo, né? Um delírio, um cara que precisa ser internado, camisa de força no Abraão, está subindo lá, vamos pegar ele, vamos chamar o SAMU, vamos levar lá para prender esse cara. Como é que nós sabemos? Como é que ele sabia que era a voz de Deus? O Kierkegaard, Soren Kierkegaard, grande filósofo cristão do passado, dizia sobre essa passagem que só sabe ouvir a voz de Deus quem tinha intimidade, quem tem fé nele. Senão você vai ouvir muitas vozes que não são de Deus e vai achar que pode fazer as coisas para Deus. Querido, se você não tem intimidade com a palavra, com oração, não fique arriscando dizendo, isso é a voz de Deus. Para isso você tem que ter andado muito com o Senhor para saber que era a voz dele. Porque senão seria um delírio puro, seria alguma coisa maluca que Deus estava exigindo. Porque Deus estava quase se igualando a um Deus dos povos ao redor. Agora, como é que eu sei que é a voz de Deus? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? De tanta intimidade que eu tenho com Ele. De tanto fuçar nas Escrituras, de tanto abrir o meu coração, de tanto eu dizer, Senhor, fala comigo. Eu vou sabendo que Deus está falando, realmente é a voz dele. A Bíblia diz, mas nós vamos subir e adorar, e depois voltaremos, porque Deus há de nos prover. Jó falava, depois de tanta tortura e tanta doença, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim ele se levantará, e reinará sobre toda a terra. Ele sabia disso. Querido, nós então andando em sinceridade, e fidelidade para com Deus, eu tenho certeza de uma coisa, se você é sincero, íntimo, e vive com fidelidade para com Deus, nenhum ato, certo ou errado da nossa vida, vai se transformar num fracasso. Porque Deus pode fazer, inclusive da tua perda, a melhor coisa da sua vida. E algumas pessoas têm que perder algumas coisas para serem mais maduros com Deus. Aí você já está pensando em filho, já está pensando em um monte de coisa, não é? Não é isso. Às vezes você tem que perder alguns hábitos, alguns vícios, algumas coisas da sua personalidade que só te atrapalham na tua caminhada. Querido, perca isso e Deus vai começar uma nova história. Arrisque. Arrisque. Ele sempre nos ajuda a levantar a nossa cabeça para um outro momento que você vai viver na sua vida. Tem muito crente que está mais ou menos assim.
Ah, pastor, eu não deveria ter emprestado o carro para o meu filho, daí ele não teria batido. Tem crente que é assim. Tem crente que fala assim, eu não deveria ter dobrado aquela esquina para a esquerda, eu deveria ter dobrado para a direita, aí não teria acontecido o assalto. Você já pensou assim? Gente, olha, se eu controlasse o acelerador aqui por 2 segundos de atraso, eu não teria participado daquele acidente. Gente, isso aí é para louco. Vocês querem fazer psicólogo rico? Fiquem assim. Tá? Vocês querem fazer essa turma de psiquiatra, né? Rico da vida? Vocês vão começar a tratar com Deus assim, naquelas coisinhas pequenas assim da vida, e não aceitar que pode acontecer isso com qualquer pessoa. Acidente acontece com um pastor. Problemas acontecem com você, querido. E não é Deus não vai ficar, olha, agora pisa um pouquinho mais, agora pisa um pouquinho menos, agora dobra a direita. Não, tem que ser à esquerda, tem um assaltante ali esperando. Que isso? Deus não é assim, gente. Deus não é assim. Abraão, pega o teu filho, Abraão. Pega ele e leva. E Abraão ali, tá, mas Deus me deu esse filho. Eu tenho certeza que ele vai prover para mim e eu vou voltar com ele. Havia uma fé, havia uma confiança, havia uma amizade, havia um entender da voz de Deus. Querido, se você fica brincando com Deus assim, e não arriscando a sua vida, você vai ficar no seu apartamento, você vai parar de viver. Você pode ter uma televisão de 50 polegadas, e você vai acabar com a sua vida ali, no nada, você vai deixar de ser humano, porque na verdade, o que você queria ser, era uma marionete de Deus. Né? Deus te levando para lá e para cá, como se a vida fosse risk-free, como se não tivesse nenhum risco na sua vida. Mas a Bíblia está nos dizendo que se nós queremos realmente viver a nossa vida com um Deus que se importa, e mesmo que às vezes parece que Ele está nos machucando através das nossas perdas, nós podemos arriscar mais com Deus, gente. Amém por isso? Amém. Está fraco esse amém, mas eu sei que nós vamos chegar mais longe. Romanos 8, 28. É uma das grandes promessas para qualquer cristão. E às vezes a gente pega essa promessa e acha que é pouco. Romanos 8, versículo 28. Diz assim a minha palavra aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus, em todas as coisas, age para o seu bem, querido. E mesmo quando você parece perder, na verdade Ele ainda está agindo para o seu bem. Porque Ele pode pegar uma cinza, Ele pode pegar um refúgio e escrever uma nova história, escrever um novo momento, escrever para a glória do Senhor nosso Deus. Deus proverá para você, como Deus tem provido para Abraão, como Deus proveu para todos os seus filhos, quando eles mais precisavam. Ele não nos deixa na beira do caminho, quando somos provados na fé. Ele vai conosco. Você acha que Deus não subiu aquela montanha com Abraão? Ele subiu. Eu acredito que a mensagem fundamental do Evangelho hoje em dia é um desafio para nós de nunca perdermos tempo e nem a visão de que o amor de Deus é tudo que nós precisamos para continuar a nossa vida cristã. Por isso, querido, não fique lamentando os erros, as perdas, aquilo que se passou, pois tudo isso Deus pega em suas mãos e faz uma matéria-prima disso para começar tudo de novo com você. Steven, pode vir aqui? Nós queremos terminar esse culto, nos abençoar. Pediria para você vir, Steven. Cadê? E eu queria que você, nesse momento, entendesse essa mensagem. Porque, na verdade, quando Abraão recebe o seu filho de volta, a palavra do Senhor termina com uma bênção. E essa bênção pouca gente lê e pouca gente pede. Sabe o que ele falou? Ele disse assim: juro por mim mesmo, diz o Senhor,
que por ter feito o que você fez, não me negando nem mesmo seu Filho único, esteja certo que eu te abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como as areias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Meu querido, a questão fundamental é: você confia num Deus assim? Um Deus que está contigo mesmo quando você perde. Agora, perder não é fracassar. Não saber perder é fracassar. Entender que Deus está contigo mesmo quando você aparentemente está perdendo. E daquelas cinzas, daquele sacrifício, daquela obediência, daquele risco que você tomou, Deus está fazendo uma nova pessoa de você. Mais feliz, mais confiante, uma pessoa que sabe como Deus age, uma pessoa que sabe que Deus coloca a mão na sua vida e Deus ainda assim traz o bem, o melhor para Ele e para a sua vida também. Fique de pé na presença de Deus. Nós queremos terminar nesta noite. Deus, hoje nós queremos terminar aqui consagrando nossas vidas a Ti. Deus, tem gente que perdeu aqui algumas coisas, perdeu pessoas, perdeu amados, perdeu amigos, perdeu gente boa, Senhor. Até hoje não entendeu nada, Pai. Até hoje talvez está questionando ainda o Senhor. Tem pessoas que perderam empregos, foram assaltados. Tem pessoas que foram, Pai, muitas vezes postas à prova e ainda não passaram por um conhecimento e entendimento de quem Tu és. Mas nesta noite eu oro em nome de Jesus, pedindo em primeiro lugar: vem sobre o Teu povo mais uma vez, Pai. Vem mais uma vez sobre aqueles que estão aqui hoje à noite dizendo: pastor, eu perdi, mas agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo que Deus quer fazer uma nova história com a minha vida, com o meu coração, ó Deus, com a minha família. Ó Deus, eu quero arriscar, Senhor, com Deus e conhecê-lo mais profundamente. Que Deus abençoe você nessa semana. Que Deus abençoe você na célula. Porque na verdade, o alvo final de Deus é abençoar todas as famílias da terra. É que muita gente venha ao conhecimento deste Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do Senhor Jesus. Ele está aqui nessa noite para dizer a você: não tema mais. Segura na minha mão. Vamos subir qualquer desafio aí. Vamos assumir isso. Vamos assumir. Você está pensando que está perdendo seu filho? Calma, ande com Deus mais um pouco. Se você está pensando que está perdendo coisas para Deus, calma, continue mais um pouco, meu irmão. Suba mais um pouco. Deixa Deus se revelar a você. E Ele vai te dar talvez a melhor experiência da sua vida, querido. Tem alguém hoje precisando dessa ajuda de Deus? Venha rapidamente aqui na frente. Nós queremos orar por você. Se você está pedindo: pastor, mas eu não entendo essa história, eu ainda não entendi isso, pastor, não tenho essa fé, saia do seu lugar rapidamente, vem aqui, nós queremos orar por você nessa noite. Pastor, eu preciso de mais dessa compreensão de Deus, eu preciso de mais de fé para obedecer a Deus. Eu preciso. Vem aqui na frente, porque Deus vai tirar talvez algumas coisas, fazer você perder algumas coisas hoje, para ganhar com Ele, para a glória do Senhor. Mais alguém pode vir enquanto nós estamos aqui. Nós estamos aqui hoje à noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu pedi aos líderes da igreja, os irmãos, para virem, né? Venham, os líderes de célula. Pessoal, cada um vai orar com uma irmã, com um irmão em Cristo. Pode sair do seu lugar. Venham aqui à frente, rapidamente, os líderes. Nós queremos orar, nós queremos consagrar essas vidas ao Senhor Jesus. Venha mesmo. O Senhor Jesus está aqui, tá? Estenda a sua mão para cá. Aqui tem uma moça precisando de oração, mais uma senhora. Aqui, isso. Levante a sua mão.
Senhor Jesus, nesta noite nós consagramos essas pessoas a Ti. Muitas vezes não entenderam ainda, Pai, como Tu ages, como é que o Senhor vê as coisas. Mas, ó Pai, desses vasos quebrados, nesta noite nós pedimos, faz um vaso novo, Senhor. Reconstrói a sua fé, a confiança, a capacidade de entender como Deus age, e dá muita fé para obedecer, para arriscar com Deus, para ir mais longe contigo, Senhor. Porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor ainda vai dar para essas pessoas e também para a tua igreja uma visão muito mais íntima de quem Tu és. E nós chegaremos, ó Deus, a um entendimento muito maior. E vamos arriscar mais coisas por Deus. Senhor, tira a gente dessa zona de conforto, Pai. Para a gente realmente, ó Deus, ser bênção para todas as famílias ao nosso redor. Tem muita gente para ser alcançada, muita gente ainda longe de Ti, Senhor. Mas abençoa esse Teu povo agora. Pedimos a Deus que a revelação de Jesus esteja sobre elas, Pai. Tira delas todo o medo de perder, todo o medo, Senhor, de talvez ser subtraído por Ti, Senhor. Não, nós estamos aqui para sermos mais obedientes, mais fiéis, mais amigos de Deus. É assim que nós queremos sair hoje à noite daqui, mais amigos de Deus. Se você quer isso, diga aleluia. Amém, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Ele é poderoso. Ele é santo. Fique de pé, vamos cantar a última canção com o grupo. És a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que